A maioria vive anos, décadas, tentando resolver problemas com força própria sem o poder verdadeiro da fé. Mas há um lugar onde o peso se dissolve, onde as tempestades obedecem a um sussurro, onde o impossível se curva diante de uma confiança viva. Dentro de poucos minutos, você sentirá a abertura desse lugar. E no final deste encontro, eu vou te mostrar uma técnica profunda e rara, extraída dos princípios que Andrew Murray viveu e ensinou, capaz de gerar um estado de oração e conexão com Deus tão íntimo que nada poderá permanecer como antes. Mas por agora, apenas deixe que o seu espírito desperte para o que virá. Talvez você já tenha sentido aquele aperto silencioso no peito. Aquele instante em que a fé parece um conceito distante, como se fosse algo que os outros alcançam, mas você não. Talvez, no meio das pressões da vida, tenha se perguntado: por que Deus não intervém logo? Será que minha fé não é suficiente? Andrew Murray dizia que a fé em Cristo não é uma ferramenta mágica, mas uma rendição completa, uma troca de forças, sua força limitada pelo poder ilimitado dele. A verdade é que há algo esquecido. A fé não é apenas crer que Deus pode agir, mas repousar como se ele já tivesse agido. O que impede tantos de experimentarem isso? São os padrões invisíveis que moldam o nosso modo de lidar com problemas. Fomos ensinados a lutar antes de confiar, a tentar resolver antes de entregar, a controlar antes de descansar. Murray via, em sua época, pessoas esgotadas na tentativa de produzir paz e solução pelos próprios meios. Ele respondia: a fé que move montanhas é a fé que se deita no colo de Deus e espera que Ele as mova. Isso não é passividade, é a mais alta forma de ação espiritual. Imagine-se agora no meio de uma tempestade em alto mar. Os ventos estão fortes, as ondas gigantes, e a única maneira de atravessar é manter os olhos fixos no farol distante. A fé em Cristo é esse farol, constante, inabalável, independente da fúria ao redor. Quando Andrew Murray falava de fé, ele convidava seus ouvintes a visualizarem Cristo não como alguém distante, mas como aquele que habita dentro, respirando através de você, vivendo através de você. Assim, cada decisão deixa de ser sua e passa a ser conduzida pela mente dele. A ciência moderna começa a confirmar algo que Murray intuía de maneira espiritual. Estados de confiança profunda alteram a química cerebral. Pesquisas mostram que a oração e a meditação cristã ativam áreas responsáveis pela calma, pela tomada de decisão lúcida e até pela percepção de significado na vida. O que Murray chamava de descansar em Cristo hoje, a neurociência chama de estado de coerência psiconeural. É como se o cérebro e o espírito encontrassem a mesma frequência. Você pode começar agora, enquanto ouve, a sentir a diferença. Respire fundo. Traga à memória um problema que pesa sobre você neste momento. Em vez de tentar resolvê-lo mentalmente, apenas repita silenciosamente: Cristo vive em mim, e nele eu descanso. Sinta como o corpo reage, como a tensão se desloca. Essa pequena prática é apenas um vislumbre do que acontece quando a fé deixa de ser uma ideia e se torna uma habitação. Andrew Murray insistia que a fé verdadeira não se mede pelo quanto você acredita que algo pode mudar, mas pelo quanto você permanece firme quando nada ainda mudou. É nesse espaço que a transformação começa a operar. Não porque você forçou, mas porque se alinhou ao fluxo divino. Ele chamava isso de vida crucificada, onde o ego se cala para que Cristo fale. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque a fé, quando cresce, começa a resolver não apenas os problemas visíveis, mas os invisíveis, aqueles que moldam todos os outros. Ela dissolve o medo que paralisa, o orgulho que cega, a ansiedade que consome. É por isso que Murray afirmava: a fé que se agarra a Cristo já recebeu a resposta antes mesmo que os olhos a vejam. Mas note, essa fé não é algo que você produz com esforço mental. Ela nasce quando você se rende a um relacionamento vivo com Cristo, cultivado diariamente. É como plantar uma semente que, no silêncio da terra,
brota sem que você veja, até o dia em que se torna árvore. Quanto mais profunda a raiz na presença dele, mais resistente à seca e à tempestade você se torna. Pense agora em todos os desafios que já tentou resolver sozinho. Quantas vezes, depois de gastar energia e estratégias, você se viu no mesmo ponto? E se, em vez de insistir nesse caminho, você começasse a tratar cada dificuldade como uma oportunidade para que Cristo manifestasse seu poder? É aqui que a vida devocional de Andrew Murray se torna um mapa. Momentos de oração silenciosa, entrega completa e espera confiante. Há algo misterioso que acontece quando uma alma decide viver assim. As circunstâncias podem não mudar de imediato, mas você muda. E quando você muda, o mundo à sua volta começa a responder de forma diferente. Essa é a lógica do reino. Transformação interna antecede qualquer transformação externa. Murray via isso em pessoas comuns que, ao adotar uma vida de fé profunda, passavam a resolver crises de forma serena e sobrenatural, não por manipulação das circunstâncias, mas por alinhamento com a mente de Cristo. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, existe uma realidade acima da realidade que você vê. A fé é a ponte que liga as duas. Cruzá-la significa deixar para trás o território do controle e entrar no espaço da confiança absoluta. É por isso que muitos resistem, porque exige morrer para o próprio domínio. Mas é exatamente aí que está a libertação. E, no entanto, ainda há algo mais profundo, algo que Murray nunca colocava em palavras diretas, mas que deixava implícito para os que queriam ir além. Porque a fé, quando chega a certo ponto, não busca mais apenas resolver problemas. Ela passa a viver num estado em que não existem mais problemas, apenas oportunidades para que Deus revele sua glória. E quando você acessar o que está por trás disso, vai perceber que a fé não é um esforço esporádico que você ativa quando tudo parece desmoronar, mas um modo de existir, uma atmosfera na qual você respira e se move. Andrew Murray dizia que a fé não é um ato único, mas uma corrente constante que flui do coração de Deus para o seu. É como viver permanentemente com as janelas abertas para o céu, permitindo que a luz e o vento do Espírito Santo atravessem cada pensamento, cada decisão, cada silêncio. Quando essa corrente está ativa, não há momento em que você esteja fora da presença de Cristo. Mesmo nas tarefas mais comuns, você está envolto nessa comunhão viva. Mas o que impede muitos de viver assim é que confundem fé com um estado emocional intenso. Acham que precisam sentir algo para que ela esteja funcionando. Murray alertava que a fé não é medida pela força da emoção, mas pela decisão da vontade de repousar em Deus, mesmo quando a alma está silenciosa e o coração parece frio. É como confiar que o sol continua brilhando, mesmo quando as nuvens o escondem. Essa confiança não se abala porque sabe que a realidade de Deus não depende do clima da alma. Quando você começa a praticar isso, algo curioso acontece. Problemas que antes pareciam urgentes começam a perder a capacidade de controlar suas reações. É como se a sua alma aprendesse um novo reflexo. Não mais correr para soluções imediatas, mas permanecer imóvel até que a direção de Cristo se revele. E muitas vezes, essa direção chega em formas que você não esperava. Uma palavra lida na Escritura que se acende dentro de você. Uma conversa inesperada, uma paz súbita que indica o caminho. Murray chamava isso de resposta silenciosa de Deus. Imagine, por exemplo, uma porta que está trancada diante de você há anos. Você já tentou todas as chaves e nada funcionou. Pela fé viva, você deixa de golpear a fechadura e simplesmente se senta diante dela, em descanso, até perceber que a porta nunca foi o único caminho, que Deus, no seu tempo, abre uma janela ao lado. Isso não é desistência, é alinhamento com o modo como o reino opera, pela confiança, não pela ansiedade. E a ciência, mais uma vez, começa a se aproximar dessa verdade espiritual. Pesquisadores que estudam estados prolongados de oração e meditação contemplativa identificam padrões neurológicos em que o cérebro entra em um modo de repouso ativo. As áreas relacionadas à preocupação e ao estresse diminuem,
enquanto aumentam as conexões ligadas à criatividade e à percepção de possibilidades. É quase como se a mente, ao se aquietar diante de Deus, se tornasse mais capaz de perceber soluções que antes estavam invisíveis. Murray, claro, não falava em sinapses, mas dizia: aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. Ao viver nesse estado, a fé começa a reorganizar silenciosamente todo o seu interior. A sua identidade deixa de estar amarrada ao que você consegue resolver e passa a estar enraizada em quem Cristo é dentro de você. Isso liberta de um peso antigo, o de achar que tudo depende da sua habilidade. É como se você entregasse as rédeas da carruagem e se sentasse ao lado, confiando que o condutor sabe o caminho melhor que você. Mas há algo ainda mais profundo, e é aqui que poucos ousam entrar. Quando essa fé se torna sua respiração, ela começa a dissolver não apenas os medos, mas até mesmo os desejos que antes dominavam sua vida. Você passa a querer apenas o que o Pai quer, e essa unidade de vontade é o ponto mais alto da liberdade espiritual. Murray via nisso a verdadeira vitória. Não quando Deus faz tudo o que pedimos, mas quando passamos a pedir apenas o que Ele quer fazer. E nesse ponto, algo misterioso começa a acontecer. A sua vida se torna um canal de resolução de problemas não apenas para você, mas para outros. As pessoas começam a se aproximar, atraídas não pela sua capacidade, mas pela atmosfera de paz que você carrega. Elas veem que, de alguma forma, as coisas ao seu redor fluem, não porque não haja desafios, mas porque a presença de Cristo em você muda o ambiente onde você está. O mais surpreendente é que essa presença não precisa de esforço para se manifestar. Murray dizia: Cristo não nos pede para brilhar, Ele nos pede para habitar nele, e o brilho virá por si. É como uma lâmpada ligada à energia. Não precisa se esforçar para emitir luz, basta permanecer conectada à fonte. Essa é a essência da fé. Manter-se ligado à fonte, independentemente do que aconteça ao redor. E mesmo assim, ainda estamos falando apenas de um vislumbre, porque existe um nível de entrega e confiança que Murray raramente descrevia, mas deixava nas entrelinhas para quem quisesse ir além. É o estado em que a fé deixa de ter como foco a solução de problemas e passa a ser um contínuo repousar no próprio Deus, independentemente de qualquer circunstância. É quando você percebe que o maior problema da vida já foi resolvido. A separação entre você e Ele. Tudo o mais é apenas cenário. E quando você tocar esse ponto, quando sentir que a sua fé deixou de ser um recurso e se tornou a sua respiração, vai entender que o poder de Cristo não é apenas para atravessar tempestades, mas para andar sobre as águas enquanto elas acontecem. E é nesse caminhar sobre as águas que a lógica comum se desfaz. O mar continua agitado, o vento ainda sopra contra, mas a alma se move em outro eixo, como se as ondas fossem chão firme sob os pés. Andrew Murray ensinava que, quando a fé alcança esse estado, você não mede mais a presença de Deus pela ausência das lutas, mas pela constância do seu toque no meio delas. É um estado onde não há pressa, porque o tempo perdeu a autoridade sobre você. Onde não há medo, porque a eternidade se tornou sua casa. A vida devocional nesse ponto já não é mais dividida entre momentos de oração e momentos de vida normal. Tudo se funde num único ato contínuo. Cada respiração é um sussurro de adoração. Cada olhar é um reconhecimento silencioso da presença dele. Murray dizia que isso é viver na escola do Espírito Santo. Uma aprendizagem diária, sem férias, onde cada situação, boa ou difícil, é uma lição personalizada do Mestre para moldar o seu caráter e ampliar a sua capacidade de confiar. Mas para chegar aqui, é preciso atravessar o vale da rendição completa. E esse é o ponto que a maioria evita. Porque entregar não significa apenas deixar Deus cuidar do que você não consegue. Significa também abrir mão do controle daquilo que você acha que consegue. É deixar que Ele reescreva até mesmo os planos que você julga perfeitos. É permitir que Ele mude o destino que você traçou com tanto zelo, se for para conduzi-lo a algo maior. Murray chamava isso de
a cruz na vontade, e dizia que é ali que a fé se prova verdadeira. Quando a fé entra nesse nível, algo começa a se reorganizar também na sua percepção do que é um problema. Situações que antes seriam motivo de desespero passam a ser reconhecidas como movimentos secretos de Deus para ajustar seu caminho. Você começa a perceber que muitas portas se fecham não por punição, mas por proteção. Que muitos atrasos não são obstáculos, mas convites para um ritmo mais alinhado com o céu. A ciência, mais uma vez, dá sinais de entendimento parcial dessa dimensão. Pesquisas sobre resiliência emocional mostram que pessoas com um senso profundo de significado, e aqui estamos falando de significado enraizado na fé, apresentam níveis mais baixos de estresse crônico e maior capacidade de adaptação a mudanças inesperadas. Murray, sem gráficos nem laboratórios, já sabia disso pela observação espiritual. O coração que descansa em Cristo é como uma âncora que não se move, mesmo que o barco gire em todas as direções. E aqui se revela um segredo silencioso. A fé não é apenas uma resposta aos problemas, é um campo de energia espiritual que começa a moldar a realidade antes mesmo que você veja as mudanças. É como se, ao confiar, você alterasse o clima interno da sua alma e, com isso, influenciasse o clima ao redor. Murray via isso acontecer em lares, igrejas, comunidades inteiras. Quando uma pessoa decidia viver em rendição e confiança, a atmosfera mudava e outros eram tocados sem entender exatamente como. Imagine-se entrando em um ambiente carregado de tensão, pessoas nervosas, palavras ásperas no ar. E você, sem dizer muito, apenas permanecendo firme no centro, com o coração ligado a Cristo, começa a irradiar uma paz que lentamente acalma a todos. Não há manipulação, não há esforço. É simplesmente a presença de Deus fluindo através de você. Isso é o poder da fé em Cristo operando de forma silenciosa, mas irresistível. E mesmo assim, Murray alertava que essa caminhada nunca termina. A fé é como um músculo que, por mais forte que esteja, sempre pode ser treinado para suportar mais. Cada nova estação da vida traz desafios que pedem uma confiança mais profunda. E Deus, em sua sabedoria, permite que enfrentemos coisas que parecem maiores do que nós para que possamos descobrir, de novo, que Ele é maior do que tudo. Chega um momento em que até a oração muda de tom. Ela deixa de ser apenas petição e se torna contemplação, adoração pura, silêncio diante do eterno. Você começa a entender que, às vezes, a fé não precisa falar, basta permanecer. Murray dizia que nesses momentos, a alma bebe de Deus sem precisar mover os lábios. É como estar à beira de um rio e deixar que a água lave seu cansaço, sem precisar explicar a água onde dói. E é exatamente aí que você percebe. Todos os problemas da vida, grandes ou pequenos, começam a ser resolvidos não porque desapareceram, mas porque perderam o poder de te afastar de Cristo. A vitória está no vínculo, não no resultado imediato. E de repente, aquela frase que parecia teórica se torna experiência viva. Tudo posso naquele que me fortalece, não como um grito de força humana, mas como um sussurro tranquilo de quem já descansou o coração no lugar certo. Mas há um véu ainda por atravessar. Um lugar onde a fé deixa de ser um exercício consciente e se torna o ar que você respira. E quando você chegar lá, não haverá mais uma linha clara entre você e Ele. As fronteiras do ego se dissolvem. E tudo o que resta é um fluxo contínuo da vida de Cristo passando por você, como se o seu coração fosse apenas um rio emprestado para que a água eterna corra. Andrew Murray dizia, de forma quase velada, que o propósito último da fé não é apenas receber de Deus, mas ser absorvido por Ele, viver de tal maneira que já não seja você quem age, pensa ou decide, mas o próprio Cristo, silenciosamente, por meio de cada gesto seu. Nesse estado, a oração já não começa com palavras e nem sempre termina com elas. É um estado de consciência, uma percepção ininterrupta da presença divina. Você não se retira para orar. Você vive orando. Cada passo, cada olhar, cada respiração é um sacramento.
A cozinha se torna altar, o trabalho se torna culto, o silêncio se torna cântico. E é exatamente aqui que os problemas perdem não apenas o peso, mas até o nome. O que antes era visto como ameaça, agora é percebido como parte do tecido perfeito que Deus está tecendo. Mas para muitos, esse ponto parece distante, quase inalcançável. A mente tenta entender, mas a fé não é uma equação lógica, é uma entrega total. Murray sabia que essa entrega não se constrói de um dia para o outro. Ela é cultivada como um jardim, com sementes diárias de oração, regadas por tempos de silêncio diante de Deus e protegidas pela obediência a cada pequena direção que o Espírito Santo sussurra. E como num jardim, há estações em que nada parece crescer, e é justamente nelas que a raiz se aprofunda. Há um paradoxo aqui. Quanto mais profundo você vai na fé, menos ela depende de ver resultados imediatos. A alma deixa de medir a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas e passa a medir pelo simples fato de que Ele está. É como caminhar numa noite escura, sentindo a mão dele segurando a sua. Você não precisa ver o caminho inteiro, porque a presença ao lado é luz suficiente para cada passo. A neurociência, sem compreender o mistério, começa a se aproximar dessa linguagem quando fala sobre neuroplasticidade espiritual, a capacidade do cérebro de se remodelar a partir de experiências de conexão profunda e prolongada com algo transcendente. Estudos mostram que pessoas que vivem imersas em práticas de oração contemplativa apresentam mudanças duradouras em áreas ligadas à empatia, paciência e percepção do todo. Murray, no entanto, ia além da biologia. Para ele, essas mudanças eram o próprio caráter de Cristo sendo formado na alma. E aqui surge uma das verdades mais delicadas que Murray transmitia. Fé profunda não é ausência de dor, mas presença de sentido dentro dela. Quando a tempestade chega, ela não te arrasta porque a âncora já está firmada, antes que as ondas se levantem. Essa âncora não é uma ideia, nem um versículo isolado. É uma pessoa viva, cujo olhar é suficiente para acalmar até o mar mais violento. Imagine que, no meio da noite mais escura da sua vida, você abre os olhos e percebe que Ele está ali, sentado ao seu lado, em silêncio, sem pressa de ir embora. Você não precisa de explicações, porque a própria presença é a resposta. Murray sabia que esse era o segredo. A fé não se apoia na solução, mas no sol que nunca se apaga. E quanto mais tempo você vive nesse fluxo, mais percebe que a fé não é algo que você faz, é algo que você é quando a sua vida está escondida em Cristo. É como um perfume que se impregna em você por simplesmente permanecer no lugar onde Ele está. Quem se aproxima sente, mesmo sem que você diga nada. É a linguagem silenciosa da santidade. E, no entanto, mesmo nesse lugar elevado, há um chamado para ir mais fundo. Porque existe um ponto onde a fé não apenas confia em Cristo, mas se torna indivisível dele. Você não lhe entrega seus problemas para que ele resolva. Você lhe entrega a si mesmo para que ele viva. E quando isso acontece, não há mais crise que possa te deslocar, pois o centro da sua vida não está nas circunstâncias, mas no trono eterno onde ele reina. E quando você tocar esse lugar, vai descobrir que não é mais você que procura a fé para resolver problemas. É a própria fé que te carrega, conduzindo-te através deles como quem atravessa um rio nas mãos de um barqueiro que conhece cada corrente, cada pedra, cada curva invisível. Mas ainda existe um degrau além desse. Um degrau que Murray raramente verbalizou, mas que paira como um convite silencioso para aqueles que não se satisfazem com a superfície. Você percebe agora que a fé em Cristo não é um conceito distante, mas um campo vivo, real, pulsando dentro de você. O que antes parecia impossível de enfrentar agora se revela como oportunidade para testemunhar a força dele, operando em cada detalhe da sua vida. É como se a luz que antes estava oculta tivesse finalmente atravessado as sombras do medo, dissolvendo qualquer sensação de desamparo. E já já eu vou te entregar o presente final, a chave prática para que você possa aplicar isso e nunca mais duvidar do poder que habita em você quando está rendido a Cristo.
Se essa mensagem tocou seu espírito, escreva aqui nos comentários. Minha vida está segura em Cristo. Assim vou saber que você é parte daqueles que não apenas ouvem, mas se posicionam na confiança absoluta que vence todas as tempestades. Se essa palavra te encontrou no momento exato, é porque talvez você faça parte desse campo de almas que foram chamadas a viver não na superfície da fé, mas nas suas profundezas, onde o silêncio e a certeza se encontram. Se inscreva e caminhe junto com a gente nessa jornada, para que cada passo seu seja nutrido por essa presença viva. Gratidão por estar aqui. Que a paz inabalável de Cristo guie você em todas as suas decisões e momentos. E como prometido, quero te entregar agora uma técnica de oração que aprendi nos caminhos da fé profunda, que vai te permitir transformar qualquer problema em uma ponte para a vitória. Essa prática se chama oração de alinhamento total. Primeiro, escolha um momento do dia onde possa estar completamente só, em um ambiente silencioso. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, imaginando que a presença de Cristo envolve todo o seu corpo como um manto de luz dourada. Em seguida, declare em voz baixa com convicção: Senhor, alinho minha mente, meu coração e minha vontade com a Tua. Nada em mim se opõe a Ti. Repita essa frase por 3 minutos, sempre focando no som da sua voz e na sensação física dessa entrega. Depois, permaneça em silêncio por mais 2 minutos, como se estivesse escutando a resposta de Deus no mais profundo da sua alma. Finalize agradecendo pelo que ainda não vê, mas já crê, dizendo: Em Ti, Senhor, todas as coisas já estão resolvidas. Faça isso por 7 dias consecutivos e observe como sua percepção sobre os problemas começa a mudar. Não porque as circunstâncias se tornaram mais fáceis, mas porque você passou a andar no lugar onde nada pode te abalar, no centro da vontade de Cristo.